Vamos falar sobre Internacional e Corinthians e as polêmicas arbitragens do Campeonato Brasileiro, né? Parece que entra ano e sai ano e nada muda, né, meus amigos? Dentro do futebol brasileiro. Impedimento que não existe o semiautomático, é, é gol impedido que o cara traçar a linha, né, do jeito que eles querem traçar. É muito. O futebol ele começa a se tornar duvidoso quando acontecem essas coisas. E é ruim pro futebol, né? Pro futebol brasileiro, é ruim pro campeonato brasileiro, é ruim para todo mundo, porque a arbitragem ela erra para todo mundo, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas falarem assim: o Palmeiras é beneficiado, né? Eu vejo, eu ouço muitas pessoas falarem isso aí. O Palmeiras foi beneficiado contra o Sport, o Palmeiras foi beneficiado contra não sei quem. Foi pelo menos 2 ou 3 rodadas do Brasileiro que o Palmeiras foi beneficiado. Será mesmo que o Palmeiras foi beneficiado ou é a arbitragem que é ruim? Porque aqui a gente coloca em xeque a idoneidade do clube, né? Do Palmeiras, né? O que o Palmeiras tem a ver se a arbitragem errou? Então, são várias histórias que a gente ouve em contar e muitas delas que não tem fundamento nenhum, base nenhuma. Por exemplo, nesse jogo contra o Corinthians, né, entre Internacional e Corinthians, eu vou até falar pra vocês, cara, foi um jogo onde o Corinthians é, fez o primeiro gol, né? E depois foi lá e tomou a virada, porque o Inter realmente resolve jogar com o Alan Patrick, que eu acho que é o diferencial desse Internacional. E aí no segundo tempo o Internacional volta, não sei porquê, eu não fui procurar saber o porquê, mas sem Alan Patrick, enfim. Volta com a expulsão do Bruno Henrique, que todo mundo tá falando que a expulsão foi duvidosa. Cara, a expulsão do Bruno Henrique foi duvidosa, o Bruno Henrique não deveria ser expulso. Enfim, uma arbitragem quanto tanto polêmica para variar dentro do futebol brasileiro, né? O juiz anula 2 gols do Corinthians com aquele negócio de origem, com a origem do lance do gol. É, Aí o corintiano reclama porque não existiu falta, enfim. O que é mais estranho é porque nesse jogo surgiu de tudo. A expulsão do Bruno Henrique, eu acho que se dá por conta. Eu acho que com a saída do Alan Patrick e a expulsão do Bruno Henrique, o Corinthians consegue se encontrar no jogo e aí consegue ir lá fazer os gols que o Corinthians fez, certo? Ponto final. Agora as polêmicas de arbitragem, porque o Internacional reclama inclusive de um pênalti feito em uma carga nas costas do Wesley, que nem VAR foi chamado. Então eu acho que assim, as arbitragens aqui no Brasil são ruins. E as pessoas falam assim, tem que se profissionalizar, né? Tem que se profissionalizar. É... Cara, será mesmo que tem que se profissionalizar? Outro dia eu vi o cara falando de curso. Tem que dar um curso para esses caras, mas esses caras já fazem curso para arbitrar. Você vê árbitro FIFA, inclusive o Abel, teve um jogo aí do Palmeiras agora, se eu não me engano foi contra o Ceará, que apitou um árbitro FIFA. Não tenho certeza se foi esse jogo, tá? Foi um dos jogos aí que o Palmeiras jogou agora. E aí, cara, o próprio Abel fala, de FIFA você só tem o emblema, porque árbitro FIFA você não é. Entendeu? A câmera mostra, pega o Abel falando isso aí. Porque é verdade, cara. O Brasil ele cai em descrédito a arbitragem brasileira. E não adianta, sempre vai ser favorecido o seu time, o meu, e sempre vai existir essa dúvida, porque quem foi favorecido? Né? Porque foi o Palmeiras que foi favorecido, foi o Corinthians, o campeonato tá manchado, compraram, né? E aí teve a fala do zagueiro do Internacional, né? Do Vitão, falando que o. É até engraçado, porque ele faz um desabafo ali, né? Ele fala: pô, aqui é duro, você tem que jogar contra 12, né? E vai pegar uma punição por isso, você não tem a dúvida. Mas, cara, eu acho que as coisas ficam sem sentido quando a arbitragem erra dessa forma, tá? Eu nem vou questionar entrar no mérito do jogo do Corinthians Internacional, mas foi acho que o jogo da rodada que mais teve polêmica, né? Porque o Inter reclama do pênalti, o Corinthians reclama da origem das faltas, dos gols que foi feito, enfim. Cada um vai reclamar pro seu lado e eu acho que enquanto não
enquanto não existir um filtro para essa arbitragem aí, enquanto não filtrar, enquanto não falar, enquanto o árbitro não tomar decisões, enquanto o VAR não tomar decisões, né, severa, o VAR fala assim, não, isso foi pênalti, isso não foi pênalti, traçar uma linha decente, né, colocarem o impedimento automático, o semiautomático lá para tirar a dúvida, né, realmente, para realmente ver que não traçaram a linha certa, que não teve linha torta traçada igual mostra por aí. Eu acho que vai ser sempre essas polêmicas aí. Então, fica aí o meu desabafo. Eu acho que não adianta nada, cara. Não adianta nada, né? A gente, como torcedor, ficar aqui caça as bruxas, né? Falar que a tia Leila comprou o campeonato. O Corinthians sempre joga com a. O Corinthians sempre tem ajuda da arbitragem. O fulano sempre ganha porque a arbitragem vai ser sempre isso aí. Enquanto não tiver um critério para essa arbitragem, vai ser sempre a mesma coisa. Beleza? E não adianta, eu tô vendo muita gente colocando culpa nas bets aí. E cara, eu acho que as bets não tem nada a ver, tá? É claro que a gente vê vários escândalos aí acontecendo, mas acho que isso aí é ruindade mesmo da arbitragem brasileira aí. Você vê que é muito diferente na Europa, mas também erram também, tá? Não é mil maravilhas lá do jeito que a gente pensa. Infelizmente. Mas o Corinthians acabou ganhando aí pra nossa tristeza, né? De 4-2 do Internacional num jogo com muita polêmica. Avante palestra.